Então, convido agora o professor Guilherme de Almeida a falar sobre o tema proposto, a importância da memória para a história dos direitos humanos, o caso do massacre do Carandiru. Em primeiro lugar, muito boa tarde, obrigadíssimo pelo convite. Eu realmente não pude estar aqui pela manhã por razões acadêmicas, e é uma alegria estar aqui com o Paulo Sérgio, Goretti, Gustavo, Oscar e diversos amigos e colegas dessa área dos direitos humanos. O que eu queria dizer é propor uma reflexão para vocês dessa nova área que eu tenho me dedicado e que se chama História dos Direitos Humanos. O primeiro livro que tem esse título é um livro de uma historiadora norte-americana que se chama Lynn Hunt, e o livro dela é Direitos Humanos, uma História. E aí depois disso você tem centenas de pesquisadores estudando e dedicando-se a estudar esse tema. A primeira reflexão é: por que demorou tanto para ter uma história dos direitos humanos? Hoje enfim, você tem história da psiquiatria, na história o professor Henrique Carneiro tem uma matéria história da alimentação, onde ele estuda também a questão das drogas, você tem umas micro histórias por aí. Uma das explicações é essa. A outra é que demorou um tempo, e esse tempo pós-queda do Muro de Berlim, novembro de 1989, onde o mundo ganha uma outra configuração, diferente de uma polaridade entre Rússia e Estados Unidos. Polaridade que talvez agora estemos de volta, né, com os senhores dois presidentes, que eu prefiro não falar o nome, mas nessa época começou-se a ver a importância de pensar em termos históricos o que é os direitos humanos, e por que isso que nós sempre estamos em débito, que essa proteção nunca se alcança da forma que nós gostaríamos que fosse alcançada. Então, uma reflexão tanto na perspectiva de um questionamento filosófico, de uma arqueologia, de uma genealogia à la Foucault, também um trabalho historiográfico, um pouco isso que o Gustavo narrou, debruçar-se sobre os arquivos e tentar entender. Né? Tentar entender, e mais do que isso, construir narrativas. Né? Narrativas que são uma definição básica, encadeamento de eventos através de um suporte, seja ele qual for, uma fala como essa aqui, um filme, uma obra de arte, uma performance e por aí vai. E aí eu parto para uma narrativa pessoal que depois vai ganhar uma dimensão pública quando eu começar a falar de um assunto que o Gustavo já abordou e nós não combinamos. Ele não falou o nome, mas ele falou de uma história relacionada a esse caso, que é o caso do Carandiru. Né? Então, veja, o caso de Carandiru é 2 de outubro de 1992. Eu já era bacharel em Direito, e no dia seguinte você teve eleições para o governo do Estado. E vejam vocês, o caso tem 2 de outubro agora, o caso fará 25 anos. 25 anos, e a gente tem absolutamente nenhuma pessoa com a condenação
transitada em julgado. Então veja que é um evento que teve no 2 de outubro de 1992, onde 111 ou mais de 111 no pavilhão 9 foram mortos. E aí a gente começa a entender o quanto o caso do Carandiru diz respeito ao nosso país, né? Eu devo bastante essas reflexões às professoras lá da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, professora Marta e Maíra Machado, Núcleo de Estudos do Crime e da Pena, que tem uma grande pesquisa sobre isso e que fizeram essa pesquisa em resposta a uma fala do antigo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, que falou: o Carandiru é coisa do passado. E elas falaram: não é coisa do passado, e elas começaram a pesquisar e a debruçar-se sobre Carandiru. Então, primeiro que a gente tem no Carandiru é o que alguns autores chamam, e com eles eu concordo, um conflito de narrativas. Tem algumas falas que dizem que foi um motim, que dizem que foi uma rebelião e que não foi um massacre. No Museu Penitenciário, que é ali do lado do Parque da Juventude, onde era o antigo Carandiru, tinha, eu não sei porque eu não fui mais, tinha uma sala vazia, toda branca, que se chamava Memória Carandiru. Era toda branca. Não tinha nenhuma referência ao que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. Então, a primeira lição que nós temos: o que é história? Uma definição absolutamente sintética de história: história é memória pública. Memória que deve ser, esse verbo bastante contemporâneo, compartilhada por todas e todos que estejam interessados no assunto. Ou seja, sem uma memória, e vejam vocês, não uma memória da história individual de cada um de nós, mas uma memória que seja tornada pública. Daí a importância de um arquivo como esse do Estado de São Paulo acolher, receber, tratar e disponibilizar os arquivos da Comissão Teotônio Vilela. E o que a Comissão Teotônio Vilela tem a ver com Carandiru? Não foram os membros, os seus integrantes históricos que provocaram o massacre. Definitivamente não. Mas só que eles estavam lá no dia seguinte. Né? Uma pessoa que não está aqui, Nancy Cardia, depois foi o Paulo, tiveram lá presentes e testemunhando o que estava ocorrendo. E para que testemunhar? Para que testemunhar? Para que passar toda a sua vida profissional e acadêmica narrando tragédias? Não é melhor fazer outra coisa? Outras coisas devem ser feitas, sem dúvida alguma. Mas esse registro, essas narrativas, elas têm que estar presentes. E elas têm que estar presentes porque, caso contrário, nós não conseguiremos, e nós, eu digo, enquanto sociedade, pensar nas causas e nas raízes sociais que levaram à ocorrência de episódios como esse. Por exemplo, o Carandiru. E, pensando junto com Maíra e Marta, elas têm uma antiga orientanda delas, que era uma enfermeira, e que teve a pachorra de analisar as 111 perícias de todos os considerados mortos. E nenhuma dessas 111 perícias existe a preocupação em seguir as normas do Protocolo de Istambul, que é um protocolo internacional que fala de como deveriam ser realizadas as perícias. E vejam vocês, se a gente for pensar
nos outros massacres em prisões que ocorrem no Brasil, eu duvido que em algum desses lugares você tenha uma perícia que siga as recomendações do Protocolo de Istambul. Portanto, o Carandiru, nessa perspectiva, ele é arquetípico do que ocorre no país até hoje, passados 25, não passou ainda, 24 e quase 365 dias do massacre. Portanto, até agora, o Carandiru é coisa do presente, porque nós não dedicamos a pensar e a entender o que foi o Carandiru. Agora, vindo um pouco para o lado pessoal e aproveitar que o Paulo está aqui, em 2004, vejam, entrei no Neve em 2001, 2004 a gente escreveu um livro, está esgotado, vocês não vão achar mais, estão na memória, só na biblioteca lá do Neve, um livro encomendado pela Folha, uma coleção Folha Explica, o livro chama Violência Urbana. Assustadoramente, todas as nossas conclusões que a gente chegou em 2004, elas continuam atuais. E outro dia eu recebi uma mensagem de um professor da PUC dizendo que queria receber um livro, que não achou na editora, porque o livro tinha virado um clássico. Ele virou um clássico não pela nossa habilidade em escrever uma obra de difusão científica, mas por causa da situação do país, né, que nós não paramos para pensar o que ocorre. E parar para pensar sobre o que ocorre ou o que ocorreu é a forma de oferecer, enquanto sociedade, perspectivas de novos rumos. Novos rumos parece nome de chapa, né? De novas possibilidades históricas para nós, enquanto país e enquanto coletividade. Então, pensar no Carandiru é pensar no nosso país. Então, aqui, eu gostaria de lembrar que no âmbito desse... Cadê o site? O site está aqui. O site está aqui. A gente fez esse site, né, massacrecarandiru.org.br. Tem uma ótima entrevista do Paulo, tem vários materiais, tem um livro do Fernando Sala, tem, enfim, tem um monte de coisa. E a gente fez um seminário em 2 de outubro de 2015 no Lago São Francisco, o primeiro seminário internacional de pesquisa em prisão. A gente fez um segundo via Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. A gente fez o segundo ano passado em Petrópolis, 29 de agosto de 2016, e estamos fazendo o terceiro, que triplicou de tamanho, talvez pelo que o problema continua. Dia 27, 28 e 29 de setembro, na Federal de Pernambuco. Pois bem, naquele dia, estava eu, a professora Maíra e uma professora italiana, Susana Filippi, do Observatório de Prisões da Itália, e uma pessoa levantou a mão na plateia e falou: olha, ontem eu vi o professor Guilherme falar desse seminário, da importância de uma memória do massacre, e é por isso que eu estou aqui. Aí perguntaram para ele: não, mas você podia se apresentar? Aí ele falou: eu podia me apresentar sim. Eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente do que aconteceu lá. Houve um silêncio na plateia. E ele perguntou assim: onde vocês estão querendo chegar? Né? E eu respondi para ele que eu, enquanto professor
enquanto pesquisador, e aí eu amplio isso para toda a área de direitos humanos, que é uma área, devo dizer, de professores, acadêmicos e militantes, e a gente tem que entender que isso é desde o século XIX, para ser exato, 1898. O Emile Durkheim escreveu um texto luminoso, que eu já li umas 15 vezes, acho que 30, que se chama Os Intelectuais e o Individualismo, eu sugiro que todos leiam, onde ele vai criar a expressão sacralidade da pessoa. Ele escreve esse texto em 1898, no mesmo ano, Durkheim ingressa na Liga dos Direitos do Homem, que é uma das primeiras organizações não governamentais dedicadas à questão de direitos humanos do mundo. E Durkheim se transforma no primeiro secretário-geral da Liga em Bordeaux. Portanto, reflexão acadêmica e militância na área de direitos humanos podem ser compatíveis. E é com esse texto que Durkheim cunha o termo, pela primeira vez na história das mentalidades, de sacralidade da pessoa, que se inaugura o que hoje é, na França, conhecido como sociologia do indivíduo. Portanto, diz muito da área e diz muito do limite de atuação da área. Só uma pergunta, quem aqui, afora o pessoal da CTV, Paulo, Oscar, quem aqui é da área acadêmica? Você podia levantar a mão? Quem aqui é militante de direitos humanos? Quem aqui é do Arquivo do Estado? Então, sejam militantes, sejam acadêmicos, sejam pessoas do Arquivo do Estado, a forma de lidar com os direitos humanos e com a perspectiva da sua proteção e da sua promoção é esse trabalho de agirmos de forma coletiva. O que, às vezes, parece infrutífero, como nesse dia, ao tentar responder à pergunta desse senhor. E respondendo para ele aonde eu queria chegar, e continuo dizendo, é por isso que eu fiz questão de trazer o Carandiru no dia de hoje, eu quero chegar na reflexão. Que em tempos de Donald Trump, vocês sabem que ele virou, os comprimidos de êxtase nos Estados Unidos, alguns têm a carinha do Trump. Né? Então, ele não é só uma droga, como ele está virando uma droga. Né? Em tempos desse senhor, é cada vez mais imprescindível que a gente seja capaz, enquanto coletividade, de parar para pensar. Né? O Origens do Totalitarismo, Paulo Sérgio escreve A Orelha, 1989. Né? Somos aqui já jurássicos. Né? O Paulo escreve A Orelha, do Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, em 1989. Ela escreve um livro em 1949 como resposta possível, enquanto uma teórica política, do que tinha ocorrido. E depois do Eichmann em Jerusalém, ou a banalidade do mal, que ela chega à conclusão que ele fez o que fez e matou milhares de pessoas, não porque ele era um monstro e habitava nele o mal radical. Era simplesmente que ele não pensava. Ele não pensava. E aí ela vai desenvolvendo a ideia, e mais do que uma ideia, na minha opinião, uma proposta de militância da área dos direitos humanos, é que temos que ser capazes e que não podemos perder a capacidade que temos todos nós de pensar com uma mentalidade alargada. E pensar com uma mentalidade alargada requer condições. Uma das condições
é a existência de um espaço público que possibilite o diálogo e a reflexão dos mais diversos atores. Portanto, ainda bem que eu não estou no espaço acadêmico. Porque o espaço acadêmico, ele pode ser esse espaço de uma reflexão livre e plural. Mas não que só no espaço acadêmico isso tenha que se dar. Portanto, ao receber os arquivos da Comissão Teotônio Vilela, eu faço uma sugestão enfática ao arquivo que transforme o material da Comissão Teotônio Vilela numa forma de promover a reflexão sobre a história dos direitos humanos no Brasil, na cidade de São Paulo, e que possibilite também pensar a história futura dos direitos humanos. Nesse sentido, o arquivo vai estar funcionando como um corpus que o Gustavo já se debruçou sobre, e as conexões vão sendo feitas. Ele estava falando dessa seita, né? A seita satânica, que alguns dizem que existe, e que para alguns, Fernando Sala tem um artigo sobre isso, para a leitura de alguns, foi uma invenção, uma ficção, narrativa também é ficcional, de alguns que não estavam interessados nessas comissões criadas pelo José Carlos Dias, e algumas leituras históricas é de mostrar o massacre do Carandiru como uma reação a essa onda democrática que tinha a possibilidade de ocorrer no sistema penitenciário de São Paulo. Portanto, esse cruzamento de histórias, essa fertilização cruzada, que esse trabalho de debruçar-se sobre os arquivos pode promover. E nesse sentido, então, eu lembro que o livro de 2004, por sugestão do Paulo, e eu acatei, a gente dedicou a 20 anos de história da Comissão Teotônio Vilela, em 2004. Hoje já são 37 anos de história da Comissão Teotônio Vilela. E nessa perspectiva, a história dela, que é passado e, portanto, se torna memória pública, ela pode servir para um pensar coletivo de toda a sociedade paulistana. E eu penso que não haveria melhor destino para esse arquivo. Muito obrigado.